2025, 2035, 2040. Empresas como Audi, General Motors e Honda já estabeleceram datas para acabar com a produção de motores a combustão. O futuro caminha para ser elétrico. E ainda tem especialistas que dizem que a partir de 2027 o carro a combustão e o carro elétrico terão preços equivalentes. Mas essa realidade ainda parece um pouco distante do Brasil, não é mesmo? Esse daqui é o novo Jaque EJS1, que teve um toque da Volkswagen em seu desenvolvimento e que chega no Brasil em outubro por R$ 149.990. Ele será o carro elétrico mais barato do Brasil. Aproveite esse momento para se inscrever no canal da Quatro Rodas e também clicar nesse sininho aqui embaixo, porque assim você vai ser notificado a cada novo vídeo que for publicado. E apontando seu celular para esse QR Code, você pode assinar nosso conteúdo. Bem, eu realmente não sei se conheço alguém que seria capaz de trocar hoje um Honda Civic Touring por essa nova encarnação do Jaque J2. Mas em tempos de Sandero 1.0 custando a partir de R$ 70 mil, não é difícil acreditar que em 2027 carro elétrico e carro a combustão terão o mesmo preço. Talvez pelo carro a combustão ficar tão caro. Então, o futuro já está aqui e ele é bem interessante, principalmente se você esquece do preço. A Jaque vem apostando forte em carros elétricos, tanto que ela se juntou com a Volkswagen para criar uma nova marca dedicada a eles, a Sol. Parece que essa relação deu tão certo que depois a Volkswagen comprou metade das operações da Jaque na China. O EJS1, na verdade, é o carro de entrada da Sol na China, o EX10. E ele já foi concebido com esse toquezinho, com essa parceria com a Volkswagen. Foi nessa relação próxima entre as duas fabricantes que definiram essa nova frente aqui, com esse arco preto que lembra muito o último Up que tivemos aqui no Brasil, esses faróis mais horizontais e essa faixa preta, que tenta simular algo como uma grade, né, cumprir aquela missãozinha no design. Mas o capô é o mesmo do J2. E a diferença dele para o EV20 é que esse daqui é um carro urbano. Enquanto o EV20, ele não esconde muito o design parecido com o do J2 e ele assume uma proposta de mini SUV. Tanto que ele tem até um step pendurado na traseira que esse carro aqui não tem, como o J2 também não tinha. Se no EV20 o bocal de carregamento ficava por trás do logotipo, numa portinhola aqui na frente, no EJS1 a portinhola está aqui na lateral, um lugar mais comum, mais prático. Só que, como essa é uma unidade pré-série, os bocais de carregamento ainda são do padrão chinês, CBT. Então nós estamos tendo alguma dificuldade para carregar ele aqui na estrada. Já o teto e as colunas pintadas de preto, e essas novas rodas de 14 polegadas, que são até menores que a do EV20, ajudam a dar um ar de novidade para o carro, porque você acaba reconhecendo muito bem essa linha de perfil dos tempos do J2. Aqui na traseira muda a lanterna e o para-choque, que também ganhou aquele bigodinho preto como lá na frente. Só que o efeito do design lembra muito a nova geração dos Smart Fortwo vendidos na Europa e que nunca chegaram aqui. E como esse carro aqui é um pré-série, ele tem o logotipo da Sol aqui na traseira, que não vai estar nos carros que serão comercializados a partir de outubro. O porta-malas é exatamente o mesmo do J2, com 121 litros. Não é muito, mas é bom que ele não tenha perdido o pouco que ele tem quando incorporou as baterias do sistema elétrico. E dentro dele vem uma bolsinha com carregador doméstico para você carregar o carro em tomada 220 ou 110 e também uma latinha de selante para o caso do pneu furar, já que ele não tem um step nem aqui dentro, nem pendurado na tampa, ainda bem, né? Bem, o espaço traseiro é aquilo, é um carro com 2,39 m de entre-eixos, ele não é espaçoso aqui atrás, mas ele tem 9 centímetros a mais que um Fiat Mobi, embora sejam 3 centímetros a menos do que um Volkswagen Up. O ponto é que adultos não viajam com conforto aqui atrás, você vai prender a perna embaixo do banco, porque o assoalho é um pouquinho mais alto por causa das baterias, e vai raspar a cabeça no teto, mesmo você tendo uma estatura média. E esses encostos de cabeça também não vão ser nada confortáveis, mesmo na altura máxima deles. Então o que dá para dizer é que por ele ter o assoalho plano e também Isofix para cadeirinhas, ele vai ser confortável e seguro para crianças, mas não para adultos. Para falar do interior, é melhor falar aqui da frente, onde realmente houve uma grande melhora, uma grande evolução no EJS1. Porque veja,
tudo é diferente. E esse novo painel, ele realmente parece bonito, ele tem uma percepção de qualidade melhor do que havia antes. Em especial, por causa dessa diferença de texturas, de cores, né? Esse trabalho legal que fizeram aqui, mas pelo console. Esse console elevado, ele não só deixa o botão de ligar o carro mais acessível, assim como o freio de estacionamento eletrônico, como também melhora o uso dos porta-objetos. Tem esse grande nicho aqui, 2 porta-copos de bom tamanho, numa posição ótima, e ainda tem esse porta-objetos aqui embaixo, onde estão as 2 portas USB e a tomada 12 volts também. É como no Honda HR-V. Isso daqui aqui embaixo é muito legal. Só que esse carregador, essa base de carregamento sem fio para smartphones, embora ela seja funcional nesse carro pré-série, esse dispositivo não estará no carro que vai ser vendido aqui no Brasil, de acordo com a JAC. Que é uma pena, porque é um carregador sem fio numa posição excelente para você ter o seu celular, né? E está funcionando e está carregando muito bem. Também é legal que eles tenham modificado o quadro de instrumentos. Não sei se você lembra, mas no J2 o quadro de instrumentos ele era analógico e ele se movimentava junto com a direção. Isso aqui até poderia ajudar um pouco no caso do EJS1, se a coluna de direção na verdade tivesse uma amplitude maior de movimentos, porque mesmo estando no máximo aqui para cima, quando eu saio do carro, a minha perna bate no volante. Ainda está um pouco estranho, a direção fica um pouco baixa para mim. E a tela fica um pouco tampada pelo volante. Mas o que ela apresenta, né, o design da tela é muito bom. Não tem aquelas fontes serifadas como praxe nos carros chineses, então você tem uma leitura muito boa, exceto quando há muito sol, porque essa tela ela reflete muito. Mas esse problema não existe na central multimídia, que é uma tela de 10,25 polegadas, de alta resolução e com um touch bem bom. É como se fosse um tablet. A mecânica do EJS1 é completamente diferente da do EV20, por mais que eles sejam muito parecidos. O EV20 tem 68 cavalos e 21 kg de torque. Esse daqui tem 61 cavalos e 15,3 kg de torque. Ou seja, a potência de motor 1.0 antigo com o torque de um motor 1.6 atual. E com essa combinação, a máxima velocidade que esse carro alcança é 110 km por hora. E o tempo de 0 a 100 você confere aqui embaixo. Só que o motor ele fica lá embaixo e aqui fica um grande deserto no cofre do motor. Porque por cima vai o inversor de potência e logo ali atrás está o diferencial que vai distribuir a força nas rodas dianteiras. E se alguém lhe disser que carro elétrico não precisa de grade, não precisa de radiador, é mentira. Esse carro aqui ele tem um pequeno radiador aqui que vai circular, né, o líquido refrigerante, o líquido de arrefecimento dentro do motor e dentro do inversor elétrico, que são peças que vão aquecer conforme o uso. Um motor desse aqui, em alta aceleração, passa das 10.000 rotações por minuto. É muito mais girador do que qualquer Honda, por exemplo. E também tem o sistema do ar-condicionado, que depende de um motor elétrico independente para o compressor. E para dissipar o calor que volta aqui para frente, é necessário usar essa pequena ventoinha que também está ligada ao radiador. Esse carro também precisa de uma bomba de vácuo para dar suporte ao sistema de freios, que nesse protótipo é disco nas 4 rodas, mas a versão final vai ter tambor nas rodas traseiras e tem uma bateria de 12 volts, que é recarregada, alimentada pela bateria principal, que tem 30,2 kW. Ela é uma bateria 40% menor que a de um Renault Zoe, que tem pouco mais de 50 kW, mas mesmo assim esse carro consegue rodar 300 km por recarga. É um bom número para um carro elétrico. Tudo bem que ele tem limitação de velocidade, de potência, mas é um carro de uso estritamente urbano. Esse protótipo do EJS1 também deixa uma lição. Aqui no Brasil, não basta você encontrar um ponto de recarga, você também tem que encontrar um que seja compatível com os bocais de recarga do carro. A maior parte dos postos públicos, né, disponíveis abertamente para as pessoas, eles têm padrão ou europeu ou japonês. Os carros que serão vendidos serão o padrão europeu, que é super comum, mas usar o adaptador que nos entregaram aqui não funcionou. Então agora o carro está com a energia baixa, está com 17%. Nós não conseguiríamos voltar para São Paulo, não tem um carregador compatível com esse carro num raio de 50 km, que é a autonomia que ele tem agora.
então nós teremos que recarregar numa tomada doméstica ou mandar ele de volta num reboque. Bem, ainda bem que no carro que será vendido isso não vai acontecer. Um motor 1.0 de 60 cavalos a gasolina não tem a arrancada que esse carro aqui tem. Mas eu vou aliviar meu pé, usar o modo regenerativo para conseguir recuperar essa energia que eu gastei aqui. Foi praticamente uma aceleração de 0 a 100 km para entrar na rodovia. Me surpreende o nível de ruído desse carro. Eu tô 88 km por hora agora. Reduzir um pouco a velocidade para 80, até para conservar a bateria. Mas é impressionante. Não por ser um elétrico, mas por ser um carro pequeno, né? Carros a gasolina não tem esse nível de ruído. Agora, o que realmente me surpreendeu foi o acerto de suspensão que fizeram para esse carro. Ele tá com um rodar muito mais suave, um comportamento muito mais próximo de um Volkswagen. Aí entra o caso da Sol e da compra da Jaque, de metade da Jaque por parte da Volks. Agora, o que ainda é um pouco estranho, né, que fica preservado do projeto do J2 é a posição de dirigir. O volante é muito baixo, muito mais baixo do que ele poderia ser. A parede corta-fogo, né, desse carro, ela é recuada. Então, se eu não me sentar bem recuado também, eu não consigo ter conforto aqui na região do pedal para os meus pés. Então, eu preciso fazer esses ajustes aqui. Além disso, esse carro não tem ajuste de altura do cinto de segurança nem do banco do motorista. Inclusive, o banco do motorista, ele tem um encosto de cabeça inteiriço como o Volkswagen Up, também como o Renault Kwid. Agora, em termos de segurança, né, ele tem também simplificações. Ele não tem 6 airbags, ele tem apenas 2 airbags dianteiros. Tem controle de estabilidade de tração, tem Isofix, dá quase para você operar o carro naquela função One Pedal, que é aceleração e frenagem, né? Acelera quando você pisa, a frenagem, né, o freio regenerativo atua quando você tira o pé do pedal. Só não dá para você contar muito com esse freio regenerativo, porque a partir do momento que você tira, tem um atraso até a regeneração entrar. E aí é que pode existir um problema. Aquela reação que você imagina que o carro vai ter, como a de um freio, ela não existe de imediato. E a atuação do freio regenerativo vai depender também da velocidade que você está e da situação. É o carro que vai fazer esse controle. Pensando num uso urbano, ele vai te garantir uma ultrapassagem segura em qualquer circunstância. O problema é numa estrada, uma rodovia. Você querer andar numa faixa da esquerda é, acho que, inapropriado um carro desse. Você tem que saber exatamente onde você tem que estar. Na direita, na faixa do meio, se tiver 3 faixas, no máximo. Para um carro urbano, eu acho que é mais importante que ele consiga entregar um conforto com todo esse peso das baterias, o sistema elétrico, enfim, do que um comportamento desportivo, porque você não pode abusar dessa bateria, né, e do motor por tanto tempo, a não ser que você queira recarregar as baterias constantemente. Mas é um carro bem interessante, bem legal. Eu fiquei bem impressionado com o rodar do Jaque EJS1, eu esperava outra coisa dele. Só que é um carro com rodar suave, silencioso, né, para um compacto, porque a gente está acostumado, mesmo com carros com motor a combustão que estão ali fazendo barulho, e ele não passa aquela sensação de ser um carro pesadão, como outros carros elétricos. Ele é suave e conseguiu manter boa parte daquela agilidade do Jaque J2 lá de 2012, que tinha motor 1.4 a gasolina com mais potência até do que seria necessário para aquele carro. Então é um carro legal, é um carro que dá para usar no dia a dia, tem essa questão aí do preço, mas antecipa, de fato, um futuro de carros pequenos, elétricos e bem pensados, né? Bem úteis para o dia a dia, sem grandes exageros de potência, de baterias, que você vai acabar não usando. Ele é bem otimizado para um uso urbano de fato. E aí, o que você achou do carro elétrico mais barato do Brasil? Acha que essa realidade elétrica ainda está muito distante do nosso cotidiano? Aproveite os comentários e deixe sua opinião. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. 4 Rodas, aqui se faz jornalismo. Até a próxima!